Eu estava pensando aqui agora há pouco. Agora são 22h22. Acabei de chegar do meu trabalho. Cheguei em casa. Meus irmãos estão, não sei se está dormindo, mas cada um está no seu quarto. Cada um está na sua casa. E pelo dia que eu tive hoje, pela experiência que eu tive no meu dia hoje, eu presumi, aliás, presumi não, cheguei à conclusão. E agora é uma batalha, né? Porque eu tenho que pôr em prática isso. Eu quero falar sobre o amor. Os meus irmãos, durante quase toda a minha vida, eu vivi implicando com eles, porque eu percebia que eles estavam cuidando menos deles, que eles estavam sendo mais ingênuos, buscando a aprovação das pessoas na rua. Só que eu vivia implicando, cobrando, criticando, e isso eu achava que era amor. Essa preocupação em querer controlar eles, em querer dizer para ele o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. E toda vez que ele se encontrava numa situação difícil, eu corria para tentar salvar ele, para tentar ajudar ele. Até mesmo eu observava que ele não estava preparando a comida dele direito, que ele não estava se vestindo direito, que ele estava andando com a roupa de qualquer jeito. Eu ficava implicando: você tem que lavar sua roupa, você não está lavando a sua roupa, você não está tomando banho, essa comida sua não está bem feita. Você está andando com pessoas aí que não vai te ajudar em nada. Para de andar com aquela pessoa. Você deixou sabão no seu ouvido. Para de ficar dando atenção para as pessoas, dando confiança para as pessoas na rua. Você fez isso, você fez aquilo, não é desse jeito que faz, é daquele jeito que faz. Sempre querendo cuidar deles como eles fossem um copo de cristal, um copo, aquele cuidado, sabe, assim, de você achar que ele é um ser indefeso, que ele é um coitadinho, que você tem que ficar ali em cima, pagiando, a vida inteira se preocupando dessa forma. Não deixava eles viver, eles quebrar a cara. Eu achava que isso era amor. Essa preocupação de impedir eles, deles serem do jeito que eles são, do jeito que eles sempre foram, impedindo eles deles seguir o caminho deles. Impedindo eles, querendo impedir eles deles errarem, deles quebrarem a cara. Então esse é o maior erro dos pais, das famílias, dos irmãos mais velhos, ou talvez um irmão mais novo, que quer ficar guiando o outro, dizendo para o outro que o caminho que ele está indo está errado, que o seu caminho é o correto. O tempo inteiro implicando, impedindo, censurando, criticando, impedindo ele de ser uma pessoa individual, dele errar. A vida inteira colocando para ele que ele não pode errar, que errar não é certo, que errar é pecado.
Enquanto isso, eu não estava olhando para mim. Melhor, eu estava até olhando para mim, mas eu estava errando também, quebrando a cara, e eu não estava percebendo que eu estava errado, que eu não era nem um pouco certinho. Como que eu tenho moral para poder dizer para o outro que ele está errado, que ele não pode errar, que ele não pode fracassar, que errar é pecado, que que errar não é certo? Amor, o que eu entendo hoje, é deixar a pessoa errar, e o amor verdadeiro é não censurar ela quando ela errar, entender ela quando ela está errando. Uma vez que a gente está errado, que a gente não é perfeito, que a gente olha para a gente e percebe que a gente também é uma pessoa errante, uma pessoa que anda insegura, uma pessoa que também tem incertezas, que vive na dúvida. Uma vez que a gente carrega essa bagagem de insegurança, uma vez que a gente também fracassa, a gente acha que porque a gente erra, fracassa, a gente tem que ficar impedindo os outros de errar, tem que ficar pagiando o outro. Isso não é amor. Isso é obsessão, isso é paranoia, isso é loucura. Hoje eu entendo que amor é você ver o seu irmão, o seu filho errar, mas mesmo assim você gosta dele. Você não sente raiva dele, ele não te irrita, porque eu durante minha vida quase toda eu vivia me irritando porque ele estava sendo ele do jeito que ele era. E a maioria das pessoas fazem isso. Elas se irritam porque o seu ente querido está errando. Não está sendo do jeito que ela pensa, do jeito que ela quer. Isso não é amor. Quando você se irrita com a fraqueza do outro, isso é falta de olhar para a gente próprio. Isso é falta de consciência. E no final eu percebi que, na verdade, o louco, o doente, o errado, o fracassado, o inseguro era eu. E quantas pessoas não estão aí querendo corrigir o outro, mas não olha para si mesmo? As inseguranças que ele sente, os fracassos que ele comete. E é justamente por ele, né, achar que não pode fracassar, que ele é menor do que os outros, porque ele vive fracassando, vive errando, que ele quer corrigir o outro. Ele quer corrigir o outro porque ele vê no outro a sua imagem. Quando o outro está errando, ele olha no outro e olha e vê ele. Então, é por isso que ele fica irritado, porque ele está vendo ele lá. É ele que está, né,
Ele está projetando a sua imagem, o seu comportamento na outra pessoa. E aí ele usa o outro, a crítica, a censura, para se defender, para se apoiar, para se proteger, para esconder de si mesmo. Porque é muito mais fácil você ficar apontando o erro no outro do que olhar para você mesmo e perceber que você é uma pessoa insegura, que você é uma pessoa que fracassa, você que está paranoico, você que não faz as coisas certas. Então é muito mais fácil você apontar o outro, que o outro está errando. Por isso vem essa irritação, de se irritar com o comportamento do outro. Isso não é amor. Isso não é amor, nem amor próprio é. Pela experiência que eu tive hoje, eu cheguei a essa conclusão. Que o amor é você se alegrar com a presença do outro. Não importa se ele está errando, se ele está fracassando, se ele não está fazendo certo, ele está querendo fazer certo. Mas ele não está conseguindo. E ele não vai conseguir se você ficar em cima dele, querendo corrigir ele. Fica tipo um patrão no pé do empregado. Não deixa o empregado trabalhar. E aí ele intimida. Ele tira a liberdade do empregado trabalhar, do empregado errar. E quanto mais você censura, critica, perturba, fica no pé, fica pageando, fica com cuidadinho, mais inseguro você deixa ele. Mais ele erra. Então, minha gente, está na hora da gente se voltar para a gente e entender que é normal errar, que é normal fracassar, é errando que se aprende a viver. Esse negócio da gente ficar com cuidadinho, preocupado se o outro comeu, se o outro não comeu, se ele está cuidando da saúde dele ou não está, isso é problema dele. A gente tem que cuidar da saúde da gente, cuidar da vida da gente, cuidar do nosso comportamento, dos nossos passos, buscar essa segurança, esse amor próprio. Uma vez que você faz isso, você também incentiva ele a trilhar e encontrar o próprio caminho. Porque enquanto você não encontra o seu caminho e vive querendo ajudar o outro a encontrar o caminho dele, você interfere na individualidade dele, impede ele de ser uma pessoa individual e ao mesmo tempo você não olha para você, você não cuida da sua vida. Então está na hora da gente olhar para a gente, começar a se alimentar bem, começar a se cuidar na saúde, nos comportamentos, no mental, nas emoções, nos estresse, controlar a boca, evitar certos tipos de relacionamentos, fugir, né, de predadores, evitar de ficar dando confiança para qualquer tipo de pessoa. Uma vez que você olha para você e cuida de você, você abre as portas para o outro também encontrar o caminho dele. Não é à toa que na Bíblia fala, a Bíblia tem uma palavra na Bíblia que fala: viva e deixe viver. Então tem muita gente que não está conseguindo viver e por conta disso não deixa também o outro viver.
não está conseguindo se controlar emocionalmente, não está conseguindo ter segurança, está perdido totalmente e quer mostrar o caminho para o outro. Esse é o erro de muita gente. Muita gente está perdido, não encontrou o seu caminho, o seu propósito e quer ensinar o outro de algo que ele não está conseguindo fazer nem com ele. Esse é o vídeo de hoje. Valeu!